Então, vamos lá. A gente estava falando sobre essa estrutura do cabeçote, né? Então, a gente parou, a mesma coisa aqui, só aqui mostrando. A gente parou aqui, né? Selamento do cabeçote de vidro ou alumínio. Para que tem esse selamento aqui? Vocês sabem? Do alumínio e os filtros acessórios de alumínio aqui nessa região? Não. Tá. Aqui no equipamento de raio-x odontológico, esse tal selamento ou cabeçote de vidro de alumínio e os filtros de alumínio, eles vão servir para filtrar os raios-x que vão passar da camada interna para o focalizador, tá? O que vai fazer isso? Ele vai utilizar a melhor qualidade dos raios-x que são produzidos. Apesar da gente ter 1% de raio-x produzido, não são todos os raios-x desses 1% que têm uma qualidade energética boa, tá? Então, o papel desse cabeçote de alumínio é para isso, para que haja um melhor aproveitamento na qualidade dos raios-x que vão ser produzidos aqui nessa região, vão passar pelo alumínio e vão se dirigir ao focalizador, tá? É para isso que serve esse alumíniozinho aqui. Aqui do lado de fora, a gente tem essas duas estruturas mais espessas aqui, ó, é o colimador de chumbo. Do mesmo jeito que a gente utiliza um colimador nas radiografias lá convencionais, vamos dizer assim, né? A gente vai também utilizar esse colimador aqui e ele vai ter duas funções. Vocês viram, primeira função dele, deixa eu voltar aqui só um minutinho para vocês verem. Todo mundo que já realizou uma radiografia intrabucal já viu como que ela é exposta, né? Então, ela é exposta dessa maneira aqui, ó. A colimação dela, o fechamento dela é menorzinho, não é? É como se, entre aspas, tá? A gente estivesse fazendo uma radiografia dos seios da face e o que a gente faz? A gente não faz aquela colimação mais arredondada, né? Para a estrutura mais focalizada. Então, aqui, esse chamado colimador de chumbo, ele vai fazer justamente isso. Ele vai dar esse aspecto mais focalizado para a radiografia odontológica. E também vai fazer com que não haja muita dispersão através do colimador e através do cilindro focalizador ou localizador, né? Vai fazer com que não haja muita dispersão da radiação que vai ser utilizada aqui, para que a gente não tenha muita radiação espalhada, tá? E por quê? Tanto o equipamento todo tem o seu tamanho menor, o focalizador é menor, o colimador de chumbo é espesso proporcionalmente à estrutura toda. Nós vamos ter, então, uma região aonde praticamente, não vou falar 100%, mas praticamente toda a sua totalidade vai ser aproveitada nas nossas radiografias, tá? Então, essas são as estruturas que formam o cabeçote, né? A ampola seria essa região aqui, né? O cabeçote conjunto, tá? Então, que formam o cabeçote do nosso equipamento. Aqui tem a outra imagem que é a mesma coisa, tá? Só tá mostrando, aqui inverteu. Na imagem anterior, ó, só para vocês entenderem, a gente está com o cátodo do lado de cá, do seu lado direito, e o anodo do seu lado esquerdo. Na próxima imagem vai inverter. A gente está com o cátodo do seu lado esquerdo e o anodo do seu lado direito, né? Então, é a mesma coisa, ó. Os elementos são basicamente os mesmos, tá? Aqui só mostrando
que nós temos um filamento de mais alta tensão e um filamento, desculpa, de mais baixa tensão, né, que ele é mais fininho, e um filamento de mais alta tensão. Eu posso usar os dois juntos ou eu posso aumentar um em relação ao outro, tá? Se eu faço um aumento da tensão da energia elétrica que vai passar por aqui, a excitação dos elétrons nessa região aqui do cátodo, ela vai ser maior. Então, ela vai fornecer mais energia para os elétrons que estão nessa posição, né, do cátodo, fazendo com que esses elétrons formem essa nuvem de elétrons e sejam atirados à região do alvo de tungstênio do anodo, ok? E o anodo tá preso, né, naquela haste de cobre que a gente mostrou lá atrás, tá? Então, aqui é o alvo. Normalmente, nos últimos tempos, tem se usado cada vez mais o alvo, né, a área do anodo, com o alvo giratório. Vocês já devem ter visto isso também, com o alvo giratório. Porque se eu tenho alvo giratório, os elétrons, à medida que eles saem do cátodo em direção ao anodo, cada hora eles vão se chocar numa determinada posição do anodo, né? Isso vai fazer com que maior aproveitamento da energia do elétron que se choca ao anodo seja aproveitada. E a outra vantagem é o fato de que menos desgaste eu vá ter da área do anodo. Porque você imagina, bater toda vez, na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, vai causando, ao longo do tempo, um desgaste daquela área, tá? Então, o raio-x produzido na região do anodo, ele passa pela janelinha de vidro não plumbífero, né? Todo o resto é plumbífero, essa aqui não plumbífera, e vai ser aproveitada, então, essa radiação que passa aqui. Aquela parte da janela de alumínio, né, do componente do alumínio, e o chumbo também do colimador, ele está abaixo dessa região, tá? Só para mostrar para vocês como que é a passagem, a nuvem de elétrons que é produzida no cátodo, atirada em direção ao anodo, produzindo a radiação X que passa através da janelinha não plumbífera, ok? Dúvidas? Não. Ok, então vamos em frente. Então, dentro do invólucro de vidro não plumbífero, o que a gente tem? O cátodo, o anodo, né? A gente tem, tem um vácuo, é formado lá dentro, que vai prevenir a colisão dos elétrons em movimentos com outras moléculas de gás que estejam lá na região. E previne também a oxidação e a queima, tá? Do filamento. Que filamento que é esse? Vamos voltar aqui. Esse filamento aqui, ó, que está no cátodo, na nuvem de elétrons. Isso aqui, gente, funciona igual eu falei para vocês, igual a serpentina de um chuveiro elétrico. Hoje em dia a gente não usa muito mais, né? Mas aquelas lâmpadas antigas que tinha aquele filamentozinho, né, entre uma área e outra, ok? Quando a lâmpada queimava, aquele filamentozinho estava rompido, não era isso? Então, se eu aquecer muito essa região aqui do vácuo, esse filamento ele pode se oxidar e romper, ele pode queimar, tá? Então, para isso também serve o vácuo dentro da região da ampola, ok? Hoje isso é mais difícil, né? Mas acontece, tá? Não é que não aconteça, não. Na região do cátodo, então, ele é constituído, vocês já sabem isso, é a mesma coisa lá do cabeçote lá do equipamento que o Gilcer dá aula para vocês. Ele é constituído por molibdênio, o filamento dele é de tungstênio, ligados a circuitos de alta e de baixa tensão, que eu mostrei para vocês no slide passado. E por que ele é formado de tungstênio, o filamento?
justamente porque o tungstênio é um dos elementos químicos que nós temos dentro da tabela periódica, né? Tem lá tungstênio, tá? Então, ele é um elemento que aguenta altas temperaturas, ok? Então, por isso a dificuldade do circuitozinho, do filamentozinho queimar ou oxidar, mas pode acontecer, ok? Então, por isso que o filamento é a base de tungstênio. Vou voltar aqui só um minutinho. Essa área toda aqui, ó, do cátodo, ela é formada de molibdênio, ok? E essa área aqui do filamento de tungstênio. Aqui no anodo, a gente já tem tungstênio no alvo, que é seguro, né? Que mantém o alvo de tungstênio uma haste de cobre, ok? Então tem essa diferença. Vamos lá de novo, só para guardar. O anodo, o cátodo em si é formado de molibdênio. O filamento é formado de tungstênio, bem como a região do anodo, do alvo do anodo, também formado de tungstênio, para aguentar as altas temperaturas de choque dos elétrons nessa região, ok? O anodo, a área focal dele é de tungstênio, está presa a um bloco de cobre com uma conexão para alta tensão. A gente tem que ter energia elétrica dos dois lados do sistema, não é isso? A gente pode trabalhar, e na maioria das vezes a gente vai trabalhar com sistema de baixa voltagem, tá? 110 e 220 volts. Então, tá ligado na tomada, né? E isso vai fazer com que a gente gere uma baixa tensão de 10 volts lá dentro do nosso equipamento. Esses 10 volts, ele vai ser utilizado para aquecer o filamento de tungstênio do anodo, do cátodo, como a gente já falou, para promover a excitação dos elétrons, formando essa nuvem de elétrons que vai ser direcionada, então, para o alvo, né, do anodo. Temos também um elevador de tensão. Então, a gente passa de uma tensão de 110, 220 para uma tensão maior, olha, de 60 a 100 kV, tá? A ser requerida pela ampola. Quando que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar isso quando a gente quer aumentar a velocidade de deslocamento da nuvem de elétrons, para acelerar os elétrons. Então, quando que a gente usa isso? Vocês já devem ter visto lá na física das radiações, não sei se é no primeiro ou no segundo módulo que vocês têm, a radiação X, ela é formada de duas formas, não é? Quais são as duas formas que a gente tem de formação da radiação X? Quem lembra? Acho que é 1% de raio-x e 99% de calor. Calor. Não. Isso, mas qual o tipo da radiação X? Nós temos dois tipos de radiação X. Elas são geradas através de duas maneiras. Quais seriam elas? É característico, outro eu não lembro. Isso, característico e frenamento, né? Isso mesmo. Então, quando a gente vai utilizar a baixa tensão de 10 volts, a gente está fornecendo uma energia suficiente para que a gente faça raio-x característico. Esse raio-x característico, o que como que acontece? Você excita os elétrons ali da região do tungstênio, né? Os átomos de tungstênio têm lá suas camadas eletrônicas, não tem? E quando você excita aquele átomo, os elétrons, eles vão pulando as camadas eletrônicas, não é isso? Quando eles pulam as camadas eletrônicas, eles liberam energia. Essa energia é deslocada em direção ao alvo do anodo. Essa é a radiação característica, ok? Agora, se eu aumento a tensão e elevo
a aceleração dos elétrons, um elétron que está num determinado átomo de tungstênio, ele pode ser lançado em direção a outro átomo de tungstênio. Só que naquele átomo de tungstênio já tem um número X de elétrons compatível. Não cabe X mais 1, não é assim? Todo elétron, todo átomo, ele vai ter um X número de prótons, um X número de nêutrons e um X número de elétrons. Aquilo pronto e acabou, não cabe mais ninguém ali dentro, né? Então, se eu aumento a tensão, eu aumento essa velocidade da troca de camadas eletrônicas dos elétrons. E pode ser que, vamos supor, que um átomo de tungstênio que esteja aqui com seus elétrons, tá? Receba tão alta tensão que jogue um dos seus elétrons para um átomo vizinho. E esse átomo vizinho, ele já tem o X número de elétrons que ele tem. Então, o elétron que saiu daqui, ele vai bater e vai ser rechaçado, porque não te cabe aqui. Ou, se ele entra nesse átomo aqui, um outro elétron desse átomo aqui vai ter que sair. Porque a gente tem que ter esse equilíbrio do número de elétrons na eletrosfera, tá? E como a gente faz aceleração dos elétrons, não sei se vocês lembram sobre isso, né? Lembra de energia cinética lá na física, né? Da física do ensino médio, a gente aprende sobre aceleração, né? Então, essa energia cinética é energia de movimento. Então, para a gente explicar melhor, uma imagem que eu gosto sempre de falar sobre essa questão da energia cinética. Um carro vem com uma determinada velocidade. De repente, ele freia. Ele freia de uma vez? Não. Ele freia, mas ele ainda arrasta alguns metros, não é isso? O grande perigo das batidas de carro, engavetamentos principalmente, é esse. Porque você veio ali com, sei lá, 60 km por hora. Você freou de repente. Ele não para. Ele ainda arrasta alguns metros. Esses alguns metros que ele arrasta e ele deixa normalmente aquela marca de pneu na pista, aquilo é a energia cinética sendo liberada. Porque você parou de repente, só que você ainda tem um tempo para liberar a energia que estava ali no sistema de rotação dos pneus, do motor em si, né? Então, essa faixa que os pneus ainda deixam na pista até ele parar realmente é a liberação de energia excessiva, que é a energia cinética. Então, dessa mesma maneira, imagine nos elétrons. Você está lá acelerando os elétrons. Ele pulou do seu átomo para o outro átomo. O outro átomo é como se fosse um carro que estivesse próximo a ser batido. Ele colide, aí ele para. Só que ele tem que liberar aquela energia excedente que ele tinha. Essa liberação de energia excedente é a liberação de raio-x por frenamento. Frenar é frear, é parar, tá? Então, a gente sempre tem as duas formas de energia dos raios-x sendo produzidos, tanto no equipamento odontológico, quanto no equipamento da radiografia do esqueleto. A gente tem tanto... Eu tô tirando a água da caixa lá para lavar. O quê? Alguém tá falando comigo ou tá falando aí? Gente, tem gente de microfone aberto, eu tô escutando, mandar ela fazer alguma coisa. Obrigada. Então, a gente tem sempre as duas formas de produção de raio-x, que é o raio-x característico e o raio-x por frenamento, tá? Aqui mostrando de novo, né? Eu vou mostrar o raio-x para vocês. A função de blindagem contra radiação ou vazamento ou escape, né? Então, tá aqui formado pelo revestimento interno de chumbo, que é esse aqui de cima que a gente já tinha falado, né?
o óleo circundante, que a gente também já tinha falado, para a liberação, na dissipação do calor. E aqui tem isso que eu falei para vocês. Então, o raio-x, esses que estão em linha reta, são os chamados raios-x característicos, tá? E esses que estão aqui em forma de ondas, eles são os raios-x formados por frenamento. Qual energia que vocês acham que é maior? A do raio-x característico ou a do raio-x de frenamento? Alguém tem uma ideia? Não. Raio-x, tá falando aqui, ó, eles são polienergéticos. E eles não são formados por diversos comprimentos de onda? Raio-x não é onda? Não temos lá no espectro, raio-x é radiação ionizante. Então, radiação ionizante, ela é formado por ondas, não é? Nós não temos o espectro das radiações? Quando as radiações têm... Deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu arrumar uma caneta mais poderosa aqui para vocês verem. Peraí. Essa não. Professora, Diga. Pode falar. vê se eu entendi. Eu tô tentando lembrar aqui. A ampola, né? Ah, A ampola, o cabeçote, né? É ligado na tomada. E essa tomada, como é que fala? Manda energia para o cátodo. sim. Do cátodo acelera os elétrons, né? E Isso. manda para o anodo. O anodo seria energia maior. Não. O anodo é Só isso. Não. O anodo é simplesmente um alvo, aonde bate, tá? Aonde os elétrons batem. Se ele bate de maneira característica, simplesmente pela energia que você forneceu aqui à região do filamento, ok? Os elétrons de menor energia... Ô, Ju, Oi. o anodo, então, ele seria uma espécie tipo um para-raio, no caso? Você pode pensar dessa forma, tá? Tá. Só que imagina, então, foi boa essa colocação sua. Imagina, então, gente, que o anodo é um para-raio, ok? A gente tem raios iguais sempre? Não. Não. A gente tem alguns raios que descem reto. A gente tem outros raios que descem fazendo assim, não é? Se você olhar num dia chuvoso, que está trovejando, que está dando raio, vocês podem reparar, tá? Existem alguns raios que descem mais retinho e outros que fazem aquele movimento assim no céu, não é? Seria mais ou menos, tá? Para vocês poderem fazer a comparação, o que acontece entre o raio-x característico, ele seria, entre aspas, um raio mais direto, mais reto, tá? E o raio que vem fazendo aquele movimento seria o raio-x originado da energia cinética, tá? Imaginem isso. Agora, o que tem mais energia? O que vai agregar mais a 1% de radiação X que a gente vai dar? Os raios característicos, que são retos, ou os raios que são assim, desculpa, os raios que são assim, né? E que vêm aqui demonstrados pelas ondas. Então, vamos lembrar lá da física das radiações. Não escutei, pode falar.
É o de freamento, né? Exatamente. Eles são polienergéticos. Então, nós temos várias energias produzidas aqui, seja pelos elétrons que estão emitindo os raios-x característicos, sejam pelos elétrons que estão emitindo, formando, né, a radiação X por frenamento, ok? Então, aqui, ó, são formados por diversos comprimentos de onda. Por isso que eles são chamados de polienergéticos. Então, lembrando aqui, radiação X não é um tipo de radiação ionizante? A radiação ionizante, ela não é dividida dentro do espectro em radiação não ionizante e radiação ionizante, não é isso? Então, quando eu falo de radiação não ionizante, eu tenho as ondas elétricas bem grandes. Então, vou mostrar aqui o desenho que eu fiz para vocês, ó. Quando eu tenho radiação não ionizante, o espaço entre as cristas das ondas e os vales das ondas, eles são largos, né? Então, isso é radiação não ionizante. Quem é que está aqui? Micro-ondas, telefone celular, rede elétrica, ressonância magnética, todo mundo está aqui, ó. A partir de um determinado ponto, tá? As ondas começam a ficar cada vez menores e o espaçamento entre as cristas e os vales começam a ficar cada vez menores. Aqui é a radiação ionizante, tá? O que divide mais ou menos a radiação não ionizante da radiação ionizante são os raios ultravioletas e os raios infravermelhos que vêm da onde? Naturalmente. Quem que emite radiação? O Sol, basicamente, né? Ó, vamos terminar daqui 10 minutos também. Espera aí só um pouquinho. Ai, meu Deus, que sai daqui. É basicamente o Sol que vai dar pra gente essa diferença, tá? Se acabar aqui de novo, eu mando outro ID para vocês, ok? Então, nós temos, olha para vocês verem, tudo aqui é radiação ionizante. Por quê? É raio-x, né? Só que eu tenho, olha, raio-x reto. Isso aqui tem muita energia? Não. Não. Né? Agora, esses aqui, eles têm muito mais energia, tá? E tem uns que têm mais energia do que outro, olha. Quanto maior for o espaçamento entre as cristas e os vales das ondas, menor energia eles têm. Quanto mais pertinho forem, né? Aqui esse, né? Esse aqui também. Quanto mais pertinho forem as cristas e os vales, mais energia eu tenho. Então, a produção do raio-x por frenamento tem muito mais energia do que o raio-x característico. Então, nós temos a formação aqui dentro. Isso acontece lá no raio-x do esqueleto também, tá, gente? Nós temos as duas formas de energia, de raio-x característico e de raio-x produzido por frenamento, ok? Unem-se as duas, temos 1% de radiação X. Só que a contribuição da radiação produzida por frenamento, ela é muito mais eficiente e colabora muito mais com esses 1% de radiação do que o raio-x característico. Ok? Deu para entender? Sim. Então tá. Por isso que a gente chama de raio-x polienergéticos, porque nós temos diferentes comprimentos de ondas e o feixe, então, ele se forma de maneira heterogênea. Por quê? Porque eu tenho raio-x, feixe do raio-x produzido pela radiação característica e tenho os feixes de raio-x produzidos pela radiação X de frenamento, ok?
Por isso que a gente chama de feixe heterogêneo. Então, vamos lá. Olha para vocês verem. Agora, quanto ao filtro de alumínio, né? Então, olha aqui, olha. Sem o filtro de alumínio, eu tenho aqui demonstrado, ó, raio-x reto seria a demonstração do raio-x característico. E as ondinhas do raio-x por frenamento. Se eu não tenho filtro de alumínio para direcionar melhor esses feixes de raio-x, olha o espalhamento que eu vou ter na área aqui, ó, de observação dos raios-x. Eu tenho filme aqui, ó. Eu não quero que meus raios-x sejam direcionados exatamente para essa área do filme, para o melhor aproveitamento da radiação. Então, se eu não tenho aquele filtro de alumínio, tem raio-x para cá, tem raio-x para lá. É a radiação secundária ou de espalhamento, ok? Agora, se eu tenho filtro de alumínio, eu direciono melhor os meus raios-x. Então, olha aqui, olha, ele absorve os feixes de raio-x de baixa energia, tá? Que seriam os raios-x característicos, e aproveitam melhor os raios-x de frenamento, apesar de estar demonstrado aqui só com 2 ondinhas, ok? Mas ele aproveita melhor. E olha como que a área do filme ela é mais irradiada. Isso aqui, ó, vai praticamente sumir, porque o filtro de alumínio elimina os raios-x de baixa energia. E como a gente falou, quem é o raio-x de mais baixa energia? Os raios-x característicos, tá? Então, ele aproveita mais a energia dos feixes de raio-x de comprimentos de ondas diferentes, que são os de frenamento, do que os raios-x característicos, que é quase que aquele é representado por uma setinha, mas é lógico que ele é onda, né? Só que é uma onda larga em relação aos outros tipos de raio-x de frenamento, tá? Então, é para isso que serve aquele filtrozinho de alumínio. Ele vai absorver essa radiação X, que é menos energética, e vai deixar passar mais a radiação X, que é mais energética, ok? E vai levá-las mais direcionada para a região do filme. E o que vai direcionar mais ainda para a região do filme? Depois eu volto nessa imagem aqui. O focalizador, tá? Por quê? No focalizador, eu vou ter 2 tipos de colimadores. Um colimador primário e um colimador secundário, tá? Dentro do colimador primário, dentro do colimador primário, ó, eu tenho ele mais próximo à janelinha não plumbífera e à região do filtro de alumínio. E o colimador secundário, ele já está mais na parte mais externa do focalizador, ok? Então, o que ele é? Um disco, um cilindro de chumbo que limita os feixes do raio-x, reduzindo o volume do tecido irradiado no paciente. Então, ele vai agir enquanto o filtro de alumínio seleciona a melhor qualidade da radiação X que é oferecida, o colimador vai fazer um direcionamento dessa radiação X, tá? Então, temos aqui, ó, na imagem. Nessa primeira imagem, nós temos sem o filtro de alumínio e sem o colimador e uma área extensa do focalizador aberta, tá vendo? E eu tenho filme aqui, ó. Olha quanto de radiação secundária eu vou ter espalhada aqui, ó. Né? Não vai atingir de forma uniforme o filme que é colocado aqui. Lembrem-se que o filme da radiografia odontológica é desse tamanhozinho, né? Já se eu tenho o filtro de alumínio aqui mais superior
e aqui eu tenho o colimador primário e depois o colimador secundário, eu direciono melhor o feixe de radiação em direção ao filme. Eu não perco tanta energia da radiação para áreas secundárias. Ele direciona melhor a radiação para a região do filme. E eu posso ter vários tipos de colimadores, tá vendo? Eu posso ter um colimador ou um localizador de forma retangular, aonde esse meiozinho dele aqui, que é por onde vai passar a radiação X, tenha mais ou menos uma abertura de 16 graus, né? Eu tenho os mesmos 16 graus num colimador circular e eu tenho um outro localizador circular com uma abertura de 8 graus, tá? Então, o colimador de chumbo, ele vai limitar o tamanho do feixe primário da radiação, localizando melhor a direção desse feixe de raio-x, ok? Então, esse é o objetivo maior do colimador e também lá de cima, que vocês viram, do feixe da plaquinha de alumínio, tá? O localizador agora. Isso a gente falou tudo o que acontece aqui dentro do cabeçote, né? Então, o localizador é um dispositivo de indicação da direção dos feixes do raio-x. Então, aonde que eu tenho? Aqui, ó, quando esse localizador ele está mais próximo